É nessa casa, no bairro do Bessa, onde 12 crianças e adolescentes em situação de risco vêm tendo a oportunidade de viver em um verdadeiro lar. Aqui funciona a Casa Shalom, um espaço criado pela Fundação Esperança e Vida da primeira Igreja Batista de João Pessoa. Essa casa surgiu a partir de um grupo de voluntários, de jovens da igreja, que perceberam crianças e adolescentes em torno da rodoviária, né? Vivem em situação de risco, né? Cheirando cola, situação de mendicância, e aí começaram a levar roupa, comida, e a partir daí foi surgindo novas demandas, surgiu a necessidade de alugar uma casa, conseguiram colchões. A casa foi criada há 14 anos e desenvolve um papel importante na tentativa de reintegrar os acolhidos com as respectivas famílias. Nós recebemos as crianças e os adolescentes encaminhados, tanto pela vara da infância como pela promotoria. E ao chegar aqui no abrigo é feito um acolhimento, uma escuta, ele é apresentado à casa, aos educadores, às crianças, e depois dessa escuta com ele, nós fazemos o plano individual de atendimento. Enquanto permanecem aqui, os acolhidos fazem 6 refeições ao dia, têm acompanhamento multiprofissional e participam de diversas atividades. Vem para cá, como já falei, crianças que realmente romperam o vínculo com os seus familiares. Então a gente vai trabalhar a criança, suas necessidades, na questão da educação, saúde, na área profissional, na área emocional e também a sua família, fazendo um trabalho de fortalecimento de vínculo. Porque o objetivo nosso é acolher essa criança, fazer esse trabalho com ela e a família dela para uma possível reintegração. E com todo o trabalho que é desenvolvido, a maioria dos acolhidos consegue ser reintegrada à família. Esse adolescente ele precisa querer ser adotado. E muitos deles, quando estão na faixa de 16, 17 anos, eles não querem ser adotados mais, né? Então, eles continuam com vínculo com uma família, mas assim, podendo trabalhar e ser independente financeiro. E a importância da acolhida a quem não encontrou em casa o cuidado necessário é reconhecida por eles mesmos. É que é bom, achei que arruma a gente ir pro curso, a gente faz curso de informática, a gente faz uma menina que vai pro negócio de natação, daí teve final de semana a gente vai pra praia, eu estou aqui, tudo legal. A gente estava conversando aqui na hora do intervalo e eu vou querer começar a pontuar essa questão. A criança, muitas vezes, é adotada e volta porque a adoção não deu certo, isso acontece mesmo, de fato? Bom, pela experiência aqui da primeira vara, tivemos concretamente um único caso onde o casal adotou, era uma criança ainda, acho que com seus 10 ou 11 anos, e depois de lavrada a sentença, transitada em julgado, feito um novo registro, a criança adotou um novo nome, uma filiação nova do casal adotante, que hoje não há mais distinção entre filho natural e filho adotivo, todos são filhos, né? Coisa que existia antigamente, mas hoje não mais. E aí esse casal, por um motivo qualquer, se decepcionou e veio entregar a criança. O que é que acontece quando isso surge? Esse casal ele é destituído do poder familiar. Da mesma forma, o Ministério Público entra com uma ação de destituição do poder familiar. Essa criança, infelizmente, vai voltar para uma instituição de acolhimento e, mais uma vez, ser disponibilizada para uma segunda adoção. Veja aí que já são 2 traumas, né? Já teve o trauma da separação dos seus pais biológicos, que por um motivo ou outro qualquer perderam o poder familiar, seja por drogadição, seja por maus tratos, abusos, né? Abuso sexual mesmo. Abuso sexual? Tem casos disso. E esse segundo casal, né, que adotou, aconteceu isso. Mas não é tão comum, São fases difíceis que todas as famílias enfrentam, né? E às vezes as pessoas acham que
é um encantamento que vai ser tudo bacana, eu vou adotar maiorzinho porque não vai me dar problema, mas temos os problemas. Na adolescência, por si só, ela né, traz todo esse... Agora eu queria pontuar assim, quando se diz a adoção não deu certo, o psicólogo Schettini, Luiz Schettini, ele sempre contorna essa situação muito bem, dizendo, não é que não deu certo porque seria errado era a criança ficar nessa família, sem essa família aceitá-la como filho. Né? O pior seria ela ser mantida sem o afeto, sem o carinho, o amor verdadeiro dessa família. Então, é muito danoso realmente, psicologicamente, para essa criança, mas é preferível que ela retorne para a instituição e que a equipe técnica, o grupo de apoio, tanto da vara da infância quanto da instituição, tente fazer uma busca ativa para conseguir uma nova família adotante para essa criança, do que ela ser realmente mantida nessa família que não a quer. Mas de início, né, Tomás, é um impacto psicológico muito forte, né? Sim, era isso que eu ia pontuar, né? Como o Dr. Dailton tinha mencionado anteriormente, né? Não é que aconteça muito, né? Infelizmente ainda acontece em alguns casos. É parte do nosso trabalho tentar fazer com que esse número fique sendo o mais baixo possível. O próprio processo de adoção, né, tem algumas etapas que visam, né, diminuir a ocorrência desse tipo de situação, porque sim, pode causar um impacto para a criança, né? Eu particularmente acredito que são situações que podem ser revertidas, mas não deixa de ser uma nova experiência negativa para a criança. Mas a gente tanto entrevista os casais que vão se habilitar para saber qual é o perfil deles, entrevistamos as crianças para saber qual é a imagem de família que elas têm, buscamos uma compatibilidade nesses dois processos que nós chamamos de habilitação, do casal e da criança. Né? Há um estágio de aproximação antes de ocorrer a adoção, né, de ser lavrada a sentença que o Dr. Dailton falou, de ter a mudança de nome, da própria criança ter uma expectativa. Cria-se uma nova identidade para aquela criança e de repente aquela identidade some. E de uma expectativa de permanência, de durabilidade. Né? A aproximação a gente informa para a criança que, olha, isso ainda não é definitivo, né? Lógico que é adaptado à compreensão dela, mas nós vamos preparando a criança para tudo isso, para minimizar tanto o dano à criança, como a possibilidade de ocorrência desse tipo de situação, que sim, né, a princípio não só soa, né, como pode ser de fato bastante negativa para a criança. E tem que lembrar também que a adoção, ela tem essa fase que as pessoas não trabalham a preparação, mas a fase pós-adoção, que precisa ser acompanhada também, mesmo não legalmente, mas a família precisa de apoio. E aí é muito importante que procure também o grupo de apoio à adoção, porque a partir do momento que chega a criança, não acabou ali, não é um ato que acaba ali. A adoção é um processo que praticamente começa aí com a chegada da criança. Aí os casais, os pretendentes vão ter dúvidas, como vamos enfrentar as perguntas que essa criança vai ter quando formos contar sobre a história de origem dela, como vamos enfrentar os preconceitos que nós mesmos e ela própria poderá enfrentar na escola, na sociedade, por ser uma criança adotada. Então, tem muitas dúvidas que vão surgindo, que se aquela agressividade que a criança está mostrando a partir de tal idade, ele acha que é porque ela é adotiva e na verdade, é uma fase do desenvolvimento da criança. Então, é importante esse apoio também no pós-adoção, e que participe das reuniões do nosso grupo de apoio à adoção. Fica o convite já. Então tem um curso, né, específico? Inclusive, um dos requisitos da adoção é que a criança, o adolescente adotado, após completar a maioridade, ele tem o direito de rever o processo para conhecer a sua origem biológica, a sua história. Isso é assegurado. Alguns procuram a vara para ver o processo. Eu queria conhecer de qual ventre eu fui gerado, quem era minha mãe biológica. Então, procura. Outros não se interessam mais. Mas aí onde, como o Leide falou, é interessante que o casal tenha preparado para comunicar, né, aos poucos que aquela criança é filho
Mas coração. Então, o ideal seria que a criança já sempre soubesse. Desde que chega. Para não ficar com mentira e lá na frente dizer, você mentiu para mim esse tempo todo. E aí é um choque, porque normalmente isso acontece com quem? Ou ele sabe por um conhecido, um parente que por um motivo ou outro faça essa maldade de dizer sem que os pais, né? E na escola também, os coleguinhas. Isso. Então a gente está pretendendo com um projeto agora. Geralmente no momento de briga familiar, né? Aí a mãe vai. Aí diz, tu és um adotado. Se fosse isso uma coisa negativa, né? O que não é, né? A Vara está pretendendo agora, né, juntamente com outras coisas, a gente vai fazer um projeto de circular nas escolas, conversar com as crianças em sala de aula para mostrar para elas que a adoção não é diferente do nascimento dele, que tem um pai e uma mãe biológica, para exatamente tentar ver se acaba com esse tipo de bullying, né? Porque dizia antigamente, fulano é filho de criação de ciclano. Essa história do filho de criação... Já está acabando esses termos, né? Não, isso ninguém usa, porque o filho de criação ele era tratado como filho, tinha todo amor, carinho, mas quando chegava no futuro, na hora da sucessão, os filhos biológicos não tinham direito à herança e de criação não ganhava nada. Ainda hoje nós vemos por aí brigas na justiça. Sempre quando tem algum bem, algum dinheiro, sempre tem alguma confusão, né? Mas a gente vai mostrar agora um caso que deu certo, né? Uma família que inclusive tem mais de uma criança adotada e também um caso, que é muito difícil aqui que foi citado, uma criança já crescida. Vamos acompanhar. Olhando assim, não tem quem diga que esse é um amor que começou há apenas 2 anos, quando Edson conheceu seus pais adotivos. O menino, que na época tinha 9 anos, morava num abrigo e aguardava pelo momento de um dia ganhar uma família. A gente conheceu ele numa festa que todas as crianças da instituição de acolhimento se encontram no Dia Nacional de Adoção e a gente se apaixonou por ele. Então pedimos aproximação, ele também gostou da gente e assim, na verdade costumamos dizer que não somos nós que adotamos, é a criança que adota a gente. Ele é uma pessoa muito participativa, educada e gosta muito de brincar. Aí a gente fomos conversar, fomos lá na casa de acolhimento, conversamos com ele, com o pessoal da instituição e aconteceu essa paixão recíproca, esse amor, né? Edson foi apresentado a toda a família na festa de Natal de 2014. Estava a família toda aqui em João Pessoa, que as famílias são do interior. A família dela é de Católica do Rocha, a minha de Ipicuí. Aí parece que foi justamente na época certa, porque foi quando ele conheceu todo mundo conheceu ele, todo mundo se apaixonou por ele. Foi a realização de um sonho. O casal sempre teve o desejo de adotar uma criança, mesmo antes de descobrir que tinha dificuldades de ter filhos. Nós descobrimos que tínhamos dificuldades em engravidar. Consultamos vários especialistas e eles nos disseram que a gente só engravidaria com fertilização. Inclusive, a gente já estava indo para Recife para fazer essa fertilização. Até que veio a grata surpresa. Pouco mais de 1 ano depois da chegada de Edson, Valdenir engravidou de Alice, um fato que ela considera um milagre. Eu tenho resultados de exames, opinião de especialistas, e eu não fui só em um médico, e acredito que Deus quis, e quando Ele quer, Ele faz. Hoje a família está completa, do jeito que Edson sempre sonhou. Muito bom. Todas as sextas eu vou para casa, de noite eu vou para casa da minha tia, que é para ir para o churrasco. Aí eu vou para o colégio, vou para casa do meu avô. Nos momentos que eu fico em casa, eu fico querendo estar perto dos dois, estar sempre com ela no colo, sempre abraçado com ele, fico ajudando ele no violão, ajudando nas tarefas dele. Mas para chegar até aqui, o casal teve que enfrentar um longo e burocrático processo na justiça. Para os pais da criança, o modelo de adoção no Brasil precisa mudar. Precisa mudar, inclusive, a questão do pensamento da sociedade com relação à adoção e a questão burocrática na justiça. Pois é, né? A gente acabou de ver aí um bom exemplo
para comprovar que o processo de adoção pode dar certo, né? Se tiver, que elementos que a gente pode citar, assim, que uma adoção pode dar certo? Além do amor, claro, né? Olha, eu queria enfatizar, aproveitar esse momento e enfatizar a importância de que se proporcione momentos de aproximação dos pretendentes à adoção com as crianças reais que nós temos esperando na instituição por uma família. Porque se esperarmos somente por um frio cadastro automático, o pretendente vai sonhar, preencher um cadastro de uma criança idealizada, bebê, menina, a maioria branca, e ele volta para casa e fica esperando. Mas quando a gente mostra a criança, apresenta para ele criança com um perfil bem diferente, ele se apaixona e quer como filho e esquece aquele cadastro que deixou lá e volta lá para mudar. Então, nos alerta para isso. É preciso investir na aproximação das crianças com os pretendentes. E isso João Pessoa começou, foi inovador em termos de Brasil. A gente faz eventos onde leva os pretendentes para conhecer as crianças que estão esperando uma família. E encontros maravilhosos acontecem. Quer dizer que o acesso ao abrigo, eu não sei quantos abrigos nós temos em João Pessoa. Não, temos 10. Atualmente 10 10 abrigos. Então as famílias podem ir a esses abrigos e não diretamente. Não diretamente. Não, tem que ser através... Em alguns casos eles podem, dependendo se há essa pretensão de conhecer, podem ir ao juiz, o juiz dá uma autorização, procura a coordenação da instituição de acolhimento e lá faz a visita, ele vai começando. Às vezes começa a passar fim de semana com a criança e muitas vezes, como o Lenildo bem disse, essa aproximação faz com que ele mude, né, a questão do perfil e aí termina adotando. Tivemos recentemente uma criança que já foi para São Paulo com 10 anos de idade. Vai ser adotada por um casal em São Paulo. A gente vai para o intervalo rapidamente agora, mas daqui a pouco a gente vai voltar porque eu quero falar de notícias que estão circulando na internet. Inclusive tem um questionamento aqui feito pela BBC. Por que 36 mil pais no Brasil não conseguem adotar 6.500 crianças que estão nos abrigos brasileiros? Fique com a gente porque aqui tem discussão.